Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje. Desde o início da quarentena, todos os dias, a nossa luta contra a Covid-19, reunidos às 19 horas. E hoje temos pessoas especiais partilhando com a gente. A primeira é a Carol. Pode falar oi aí, Carol. Oi, boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar com todos vocês aqui esta noite. Estou com muitas saudades de todos, dos nossos encontros de quarta-feira, das nossas partilhas presenciais, dos nossos cafés da comunhão, que era sempre uma bênção. E é muito bom estar com vocês aqui esta noite. E também a Cláudia, nossa convidada especial de hoje. É uma celebrante também lá da IBAB, terapeuta, psicóloga, vai falar um pouquinho com a gente. Dá um oi aí, Cláudia. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Carolzinha, tá com a palavra. Eu vou me apresentar como nós normalmente nos apresentamos no Celebrando a Recuperação. Meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus e estou me recuperando nas áreas de codependência e baixa autoestima. E hoje a live é especial do Celebrando a Recuperação. E para quem não conhece o programa, eu vou estar explicando o que é e como ele funciona. O Celebrando a Recuperação é um programa de recuperação baseado na Bíblia, na Palavra de Deus. E ele foi inspirado no Sermão da Montanha e nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. Ele é para todos aqueles que querem tratar dos seus traumas emocionais, das suas dependências, sejam de drogas lícitas ou ilícitas, compulsões, maus hábitos e doenças psicoemocionais, como depressão, crises de ansiedade, crises do pânico, entre outros. À medida que a pessoa ela vai se tratando, ela vai assistindo às lições, vai participando das partilhas e do grupo de passos, o caráter da pessoa vai se assemelhando aos poucos ao caráter de Cristo. Esse programa é uma ferramenta de Deus. Ele tem transformado muitas vidas, tem transformado a minha vida, a vida da Cláudia, a vida do pastor Rogério. E, na verdade, é Jesus que tem transformado. O programa nada mais é do que uma ferramenta de Jesus para promover a cura. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é a Cláudia Santos. Ela fez o grupo de passos comigo lá na IBAB, em São Paulo. Ela é psicóloga, terapeuta. Eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Agora... Também estou muito feliz. Claudinha, vou introduzir com um versículo. Você pode já falar da sua vida, se apresentar. A Bíblia, em Mateus capítulo 22, diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando é que na vida de um codependente que ele descobre que ele ama mais ao próximo do que a si mesmo? Boa noite, querida. Está aí a provocação. Seja bem-vinda. Pode se apresentar. Boa noite. E essa pergunta é ótima, né? Geralmente ele descobre que ele ama mais o outro, né? Quando ele cansou de tentar e viu que não tinha jeito, né? Que tinha alguma coisa errada na maneira dele amar as pessoas. Então, é nesse momento, né? E aí eu vou ler aqui para vocês o que eu preparei para a gente conversar sobre esse assunto, né? Eu sou também uma filha amada de Deus, sou psicóloga e celebrante, como já falaram, e minha área de recuperação é a codependência também, né? E eu estou muito feliz, eu falei agora até antes da gente começar, né, a live, de poder participar, de poder falar um pouco sobre esse assunto, porque ele é difícil, né, é difícil da gente compreender, ele é bastante complexo, e a gente leva um tempo também para a gente poder sair da negação e admitir que a gente é codependente, né?
E eu vou explicar aqui o porquê. Bom, eu quero começar a falar sobre codependência a partir de um senso comum, para que as pessoas compreendam como é complexo esse transtorno. É complexo porque a sociedade e a religião, ela nos estimulam a estar sempre fazendo pelas pessoas. E essa é a principal característica da codependência. Então, ela se mistura, né, com uma boa prática de ajudar o outro, né? O termo codependência, ele surgiu do trabalho feito nos Estados Unidos com os grupos de alcoólicos e narcóticos anônimos na década de 70, né? E o que se descobriu nesses grupos é que os familiares dos dependentes tinham uma dinâmica de comportamento semelhante à dos dependentes, e que essa dinâmica de comportamento ajudava o dependente a continuar no vício. Então, na prática, um ou todos os familiares do dependente, através da necessidade de fazer pelo outro, criavam uma dinâmica em que tentavam salvar o dependente, né, o dependente químico ou alcoólatra, impedindo que este arcasse com as consequências plenas da sua escolha, né? E qual é essa dinâmica que hoje já se sabe, não se restringe a dependentes químicos, não é só alcoólatra, não é só pessoas que têm compulsões, enfim, como que é que funciona essa dinâmica? O ponto inicial é que o codependente é uma pessoa que ele gosta de fazer pelo outro. Ele se coloca no papel de salvador da pátria. E tem uma dificuldade muito grande de não se enfiar numa dinâmica dessas. É como se ele fosse viciado em ajudar, né? Então, é até engraçado o que eu vou falar, mas basta o codependente ver um coitadinho que parece que alguma coisa é acionada dentro dele e ele precisa fazer alguma coisa por essa pessoa, né? E assim, o codependente, ele, sem perceber, ele passa a viver para o outro. Ele se anula como pessoa para que possa viver em prol da resolução do problema dos outros. E por que o codependente tem essa compulsão, né, esse vício de ajudar os outros? Porque ele sente um vazio de afeto, de validação, que é preenchido em partes, né, ao cuidar do outro. É como se o senso de valor do codependente estivesse no que ele faz e não no que ele é. Ele acredita que o que ele é não é suficiente, que ele precisa fazer alguma coisa grandiosa para preencher esse vazio que ele sente. Bom, a segunda parte dessa dinâmica é que esse fazer pelo outro tem um preço. O preço é o controle, né? O codependente, ele exerce controle para que o outro que ameace essa validação. Então, o outro, ele não tem, é como se o outro não tivesse o direito de, ele tem que dançar conforme a música do codependente, né? Porque o codependente sabe o que o outro que precisa ser salvo precisa fazer, né? Então, essa dinâmica de controle é uma moeda de troca, né, em nome de toda aquela dedicação, de todo aquele amor que o codependente destinou à pessoa, né? Quando o outro, que é alvo dessa salvação, né, não faz o que o codependente falou, ele tem a sensação de traição, ele se sente apunhalado pelas costas, ele se vitimiza e culpa quem ele ajudou. E o dependente, né, que foi o ajudado, se torna responsável pelo sofrimento do codependente. Então, aquelas frases do tipo, depois de tudo que eu fiz por você, né, olha como a minha vida é difícil, foi tudo uma perda de tempo, né? Então, o codependente, ele espera que a pessoa que ele ajuda faça exatamente como ele falou, porque ele precisa
que ele precisa desse título de salvador, né, para que ele possa se sentir melhor com ele mesmo. O problema central é que o codependente acredita que pode salvar o outro, e esse outro se submete a esse papel de ser, salvo, é alguém que acredita que não consegue governar sua própria vida. Então, geralmente, são pessoas que têm questões com compulsão, né? Então, é um casamento perfeito. O codependente precisa de alguém que ele precisa ficar salvando eternamente para que ele possa alimentar essa dinâmica, né? E, na verdade, isso tudo é uma ilusão, né? O codependente vive uma ilusão e aquele que acha que não consegue governar a sua própria vida também vive uma ilusão. São dois adultos iludidos por uma dinâmica afetiva patológica, né? E que causa muito sofrimento, né? Bom, para concluir o que é a codependência, antes de falar sobre como superá-la, né, eu falei bem resumidamente, porque a proposta aqui é falar de como a gente lidar com ela, né? Eu quero dizer que a codependência não tem cura, a codependência é uma doença progressiva, pois quanto mais você se anula e vive a vida do outro, mais doente você vai ficar. E a codependência também é uma doença crônica, por mais que você cuide dela, você vai precisar cuidar dela para o resto da vida, para que você tenha mudanças de comportamento e não recaia em atitudes anteriores. As pessoas que não cuidam da sua codependência podem adoecer muito, tanto fisicamente como emocionalmente, trazendo vários transtornos para a sua vida e até causando a morte. A Roseni, né, que é a nossa líder do CR lá da IBAB, ela fala que em muitos atestados de óbito não está escrito que a pessoa morreu de codependência, mas se você for ver por trás de muitas doenças, de muitos acidentes, estão pessoas codependentes, né, que se anularam por conta dessa necessidade. Bom, até aqui, tudo bem? Acho que a gente pode seguir, né? Quer fazer algum intervalo? Seguimos direto? Tá. Bom, e como superar ou manter a codependência sob controle? Então, o primeiro passo é reconhecer-se codependente. O ponto inicial é o reconhecimento da codependência, e isso não é nada fácil. Geralmente acontece depois de muito tentar e falhar, é o ponto em que aquela frase que a gente conhece bem no CR diz, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, existe um ponto na vida de todas as pessoas, né? Em que impulsiona a mudança, né? E esse ponto é quando a pessoa faz uma pergunta sincera para si mesma: o que eu estou fazendo da minha vida? Tem alguma coisa errada, né? E aí a percepção é de não estar vivendo, ou estar vivendo aquém do que poderia. O mais difícil para o codependente, por incrível que pareça, não é lidar com o comportamento compulsivo da pessoa que ele quer salvar, mas é conseguir se livrar da ilusão de que ele pode salvá-lo, pois nessa ilusão contém boa parte da sua identidade. E quando o codependente enxerga que aquilo é uma ilusão, como ele não valoriza suas outras qualidades, é como se não sobrasse nada. E esse é o ponto mais difícil para o codependente. Então, essa ilusão que o codependente vive, de achar que ele consegue salvar, que ele tem resposta, que ele tem solução para o problema das pessoas, essa ilusão é como uma droga para o codependente, né? E viver com essa ilusão é como viver drogado. Essa é uma frase do prefácio do livro Criando Sua Liberdade, de Carlos Barcelos, né, que é um autor que
fala bastante de codependência, né? Bom, e o primeiro passo, então, é reconhecer, né? Puxa, estou me identificando com isso, né? Eu acho que eu tenho esse negócio de codependência. Claro que cada um tem o seu grau de codependência, né? Tem pessoas que têm um grau profundo, tem pessoas que não têm um comprometimento tão grande, mas cada um vivencia de uma forma, né? Depois que você acredita que você tem alguma coisa relacionada com a codependência, né? Aí é hora de você participar de grupos de apoio e terapia, se possível, né? Eu digo se possível porque terapia nem sempre é possível, né? Mas quando a pessoa tem condições e ela pode fazer um acompanhamento paralelo, é muito bom, né? Então, esse reconhecimento, ele só vem através de grupos de apoio, porque você precisa se conhecer, entender por que você tem essa necessidade de salvar o outro, em que ponto da sua história isso se desencadeou, né? Então, esse processo de reconhecimento, de identificação, ele é fundamental. Ninguém se recupera de codependência sozinho, né? A gente aprende nas partilhas, né, com as pessoas que têm a mesma área de recuperação que a gente, como é viver sem esse modelo da codependência, né, sem esses impulsos, sem ajudar o outro, né, então é ali nas partilhas que a gente tem o nosso referencial, que a gente cria o nosso referencial, né. Terceiro, né, quando a pessoa admite que ela chegou, né, que ela tem aquela dificuldade, ou que ela está envolvida em relacionamentos codependentes, ela já chegou 50% do processo, né? Então, você vê como esse reconhecimento, ele é demorado, como ele é construído, né, e como ele é difícil, né? Se descobrir codependente, eu vou contar como foi na minha vida, né? Foi triste e, ao mesmo tempo, libertador, né? Triste porque eu que me achava tão forte, né? Tão guerreira, que tinha resposta para tudo, tinha solução para tudo, né? Na verdade, vi que eu sou vulnerável, né? Que isso era como se fosse uma fachada, né, em que eu me sustentava, né, e sair dessa ilusão é muito difícil, tem gente que não consegue sair, né, por isso que esse processo de reconhecimento é muito importante, né, então o que eu fiz? Eu li muito, né, eu procurei muitos vídeos no YouTube para ler, para me informar, para entender como que era essa dinâmica, né, para que eu pudesse fazer um mapeamento de como isso se refletia na minha vida, como que isso se relacionava, né, com a minha dinâmica de personalidade, né. Mas, ao mesmo tempo que é difícil esse reconhecimento, né, é também libertador, porque você sente como uma luz que chega na sua vida, né? Você lê um negócio lá e fala, nossa, é exatamente isso aqui que eu tenho, né? E aí você começa a se identificar, você vê que, puxa vida, existe uma outra vida, né, a qual eu não tinha acesso e que eu posso viver, né? Então, é muito libertador, né? E eu considero um novo nascimento quem consegue passar por esse processo de reconhecimento e ressignificação da identidade. Porque além da codependência, do codependente sofrer muito, ele tem uma vida aquém do que ele poderia ter. Ele é uma pessoa aquém do que poderia ser, né? Então, só pode ser coisa de Deus, né, nos levar por esse caminho para que a gente possa realmente ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, né, e ser tudo aquilo que a gente pode ser, que a gente tem direito de ser como ser humano, né.
esse conceito dos 50%, né, do caminho, quando você reconhece, identifica, eu tenho, né, ele vem dos alcoólicos anônimos. Ele diz o seguinte, né, que quando o alcoólatra reconhece que é alcoólatra, ele está automaticamente na metade do caminho da recuperação, né? Por quê? Porque esse reconhecimento dá a ele a capacidade de enfrentar o vício, né? Então, quando ele diz, eu não consigo vencer o álcool, ele se abre para aprender com quem conseguiu. Ele para de tentar, né, do jeito de negar, na verdade, ele para de negar que ele tem um controle, ele reconhece que ele não tem o controle, e aí ele aprende a lidar com aquele não controle, e aprende a viver sem o álcool, né? Diga. Cláudia, eu posso fazer uma Pode. pergunta? Aproveitando que você falou dos alcoólatras e dependentes químicos, eu gostaria de saber, a recuperação do codependente pode despertar o interesse na recuperação do dependente químico? Certo. Olha só que coisa interessante. Sim, né? Por quê? Porque quando o codependente, ele começa a se recuperar, né? Ele entra por um caminho de se cuidar, na verdade, de se colocar em primeiro lugar, né? Para que ele possa amar o outro de uma maneira equilibrada, ele começa a cuidar da vida dele e deixa de cuidar da vida do outro, de achar o que o outro tem que fazer isso ou que o outro tem que fazer aquilo, né? E aí ele dá a chance do outro arcar com as consequências da escolha dele, né? Então, você pensa uma dinâmica em que você tem lá uma família em que há um dependente químico. Há um dependente químico e tem um codependente, porque quando você tem relação com dependente químico, automaticamente você tem codependente aí no jogo, né? Então, o codependente, o que ele faz? Ele fica salvando o dependente químico, né? Ele impede, o que acontece? O dependente químico, ele tem aquele prazer no uso da droga, né? Porque senão ninguém usava droga, tem algum recurso ali que eles se beneficiam, né? Mas aí depois tem as consequências. E quais são as consequências muitas vezes? É não conviver com a família, é perder o emprego, né? Às vezes é até ser preso, né? Dependendo da confusão que a pessoa se mete ali, tem todas essas consequências. E muitas vezes o codependente não permite que o outro arque com essas consequências, né? Então, quando ele para de salvar o outro, ele dá a chance do outro viver todas as possibilidades que a droga lhe oferece, né? Ô, Cláudia, Então, diga. aproveitando, codependente atrai pessoas com problemas ou atrai pessoas com atrai relacionamentos destrutivos ou atrai pessoas abusivas? Sim, com certeza, né? Com certeza, porque com essa necessidade de salvar, uma pessoa que não tenha nenhum transtorno não vai ser interessante para o codependente, né? Porque ele não vai poder exercer essa dinâmica, né? Então ele vai achar o outro, o normal, que não tem nenhum problema, ele não vai achar graça naquela dinâmica, porque ele não tem a quem salvar. Então ele precisa se relacionar com uma pessoa problemática, né? Para que ele mantenha esse círculo. Então é um outro que precisa ser salvo, sempre, né? Não necessariamente um dependente químico ou um alcoólatra, algum tipo de compulsão, mas sempre vai ter essa dinâmica, é um outro que se submete a essa relação de salvamento, digamos assim, né? E também não necessariamente um relacionamento amoroso, né, Cláudia? Pode ser outros relacionamentos. Pode. Você pode vivenciar a codependência com pai, com mãe,
né? Ser um filho e você ser codependente de pai e mãe, você pode vivenciar com seu filho, ser codependente do filho, você pode ser codependente de um chefe, de um cliente, né? De uma causa, inclusive, né? Não precisa nem ser uma pessoa, né? Pode ser uma causa a qual você acredite que você tem a missão dada por Deus, né? De salvar os moradores de rua, por exemplo, né? Eu acho que é importante falar o seguinte também, que existe uma diferença entre o ajudar funcional e o ajudar codependente, né? Porque o ajudar faz parte, né, do ser humano, né? E o codependente, ele abusa desse ajudar. É esse que é o problema, né? Então, vamos pensar num trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, né? Muito necessário. Você vai lá, você conversa com as pessoas, você dá a elas a dignidade de ver que ela é um igual a você, né? De que parte da sociedade a acolhe, quer ajudá-la a sair daquele processo, né? Então, quando você vai lá, você dá um alimento, você oferece, olha, nós temos casas de recuperação, nós temos um trabalho que pode ser feito, tal, né? Então, você vai e faz o que é possível fazer, né? Mas o que o codependente faz, ele quer salvar o morador de rua. Ele não se limita a esse processo que depende do outro, né? Então ele fala, não, olha, né, você quer ir amanhã eu venho aqui te buscar para ir na casa de recuperação, né? Aí chega lá amanhã, a pessoa não está lá, né, para ir buscar. Enfim, ele quer fazer o que é a parte do outro, né? Então, quando ele vai e faz a parte dele, ele é, inclusive, beneficiado com isso, né? É uma maneira funcional de ajudar. Ele está dando do que ele tem para dar, né? Agora, aí o codependente, ele não dorme pensando no morador de rua, né? Ele se envolve com o problema do outro, ele quer resolver o problema do outro, né? Então, é um envolvimento doentio, é esse que é o problema. E ele se envolve com gente que não quer que não quer resolução dos problemas, entende? É essa que é a questão, né? Porque se fosse pouca coisa, ele não se envolvia com gente problemática, né? Então, ele fica sempre girando nessa dinâmica, né? E eu queria só falar uma coisa da pergunta da Carol, né? Que duas coisas importantes que eu ouvi esses dias, né? Que assim, quando você não salva o dependente, ou a pessoa que acha que ela não consegue viver sozinha, que ela precisa de alguém para ser salva, né? Você permite que a pessoa cresça, né? Você permita que a pessoa tome as decisões que são mais adequadas para a vida dela, né? E muitas vezes essa pessoa, dependendo da questão que ela tem, da problemática que ela tem, ela vai cair num fundo de poço, né? E esse fundo de poço, eu estava até lendo sobre o filho pródigo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele chegou para o pai e falou, pai, eu quero viver minha vida do jeito que eu quero, né? Me dá meu dinheiro, pegou o dinheiro, foi embora. E viveu do jeito que ele queria, né? Possivelmente, se naquela época tivesse droga, ele teria usado droga, teria feito tudo que a gente vê as pessoas fazendo hoje, né? Só que o que o pai fez, né? Um ensinamento de Jesus para nós. O que o pai do filho pródigo fez? O pai continuou a vida dele. O pai aceitou a decisão do filho, com dor no coração, é claro, né? Porque sabe que não é um bom caminho, mas o pai não pegou uma mochila e foi atrás do filho, né? É isso que o codependente faz. Ele vai atrás do outro, ele fica ali controlando o outro, ele fica falando, ó, você não faça isso, não faça aquilo, né? Pensa no pai do filho pródigo atrás dele ali escondido, aí ele vê aquela cena, o filho comendo comida de porcos, né? Ele vê lá o filho
vamos trazer para os dias de hoje ali, morador de rua, né? Aí ele vai lá e leva comida para o filho, porque ele não aguenta ver o filho naquela situação. E é duro mesmo para um pai ver isso, né? E aí o que ele faz? Ele impede o filho de viver aquela realidade que é a escolha dele, né? Porque a droga não é só o prazer ali do uso, é perder família, é perder tudo, é isso que é a droga. A droga é um caminho de morte, a gente sabe disso, né? O dependente emocional tem lá a ideia dele a respeito da droga, né? Então, o que aconteceu ali na parábola do filho pródigo? Ele ali, na hora que ele estava no fundo do poço, comendo a comida dos porcos, passando fome, foi que ele caiu em si. E aí ele voltou, né? Então, a palavra que eu vi falava assim, que no fundo do poço tem uma mola que empurra a pessoa para a vida, né? Eu achei isso fantástico, né? O problema é que quando você não deixa a pessoa chegar no fundo do poço, porque é um sofrimento profundo. Você vê um filho, você vê uma pessoa que você ama naquela situação, mas é o caminho, é um ensinamento de Jesus para nós, né? E a outra frase que eu achei muito interessante é que assim como é uma comparação, né, de pessoas que trabalham com isso, né, falou que assim como a maconha é a porta de entrada para muitas pessoas, né, para outras drogas, a recuperação do codependente, ela pode ser a porta de entrada para a recuperação do dependente químico, né? Então, é muito legal, né, a gente ouvir essas coisas, ouvir de pessoas que passaram por esse processo todo, né, e conseguiram ver um resultado, né? Então, eu posso dizer para vocês que da minha experiência eu cheguei à conclusão que salvar não adianta. Não adianta, você não tem resultado nenhum, você perde sua vida e não chega a lugar nenhum, né? E se tem alguém aqui que vive relacionamentos codependentes, vai admitir que não tem, é uma ilusão você achar que você salva outra pessoa, que você controla outra pessoa, você muda outra pessoa, né? Bom, então, vou continuar aqui, né? Peraí que eu tô com meu textinho aqui. Posso fazer mais uma pergunta? Pode sim. Pelo que eu percebo, a codependência, ela está diretamente relacionada à baixa autoestima. Isso é afirmativo? Você entende que sim? Sim, eu entendo que é uma falta que o codependente tem, né? É uma falta de validação, de afeto, né? De reconhecimento, né? Cláudia, no ambiente terapêutico é muito comum a palavra validação. Explica também o que é validação para as pessoas. A validação é você dizer que o outro tem valor, né? Independente do que ele faz, né? De alguma forma, o que acontece? O codependente associou que ele precisava ter uma performance, né? Lá nos relacionamentos com pai e mãe, para que ele fosse amado. Houve uma distorção ali nesses relacionamentos de origem, né, com pai e mãe. Então, de alguma forma, ele entendeu que a performance dele não foi apropriada e ele ficou com esse déficit, né? Então, o que ele busca é isso, é constantemente estar preenchendo isso que ele sente que faltou, né? E que não necessariamente faltou de fato, entendeu? Muitas vezes a pessoa teve ali um pai, uma mãe que foi presente, né? Mas houve ali em alguma situação em que houve uma distorção, né? Da história,
da situação, às vezes o pai ou a mãe era codependente, e aí reproduzia aquele comportamento e você acabou, né, vivenciando aquilo, né. A Roseni tem uma palestra, né, que ela fala assim, que a única pessoa que é codependência zero é Jesus, né. É muito legal essa palestra dela, né, quem se interessar é só ir lá no YouTube do CR, da IBAB, né. Então, assim, todo mundo tem um grau, né, só que tem aqueles que são mais comprometidos, né, que acabam vivenciando mais, se envolvendo mais, né, e tem outros que não, né, que já conseguem estabelecer um limite, não, até aqui vai, onde eu posso fazer por essa pessoa, né. Existem dois assuntos muito interessantes e necessários para quem trata a codependência, que é aprender a estabelecer limites interiores, né, e o desligamento emocional. Só que são dois assuntos grandes, profundos, né, que aí teria que ser uma outra oportunidade para a gente falar sobre eles, né, mas são dois assuntos muito necessários também para quem trabalha a codependência emocional. Você podia falar um pouquinho da sua experiência? Então, a minha experiência é essa, né, eu sempre fui muito envolvida com trabalhos voluntários, né, sempre me dediquei muito, né, às pessoas, né, sempre me envolvi muito profundamente com muitos trabalhos, né, e aí, em 2009, né, eu no trabalho que eu faço, né, eu me casei, né, com uma pessoa, e é onde nós vivemos uma relação como essa, né, de codependência. E aí foi onde aconteceu todo o meu processo de despertamento, né, porque eu comecei a ver que havia ali uma questão minha muito complicada, né, de controle, dessa coisa, né, de querer que o outro, não faz nada não, tá, só fica aí, não inventa moda, né, porque a sua movimentação causa um mal-estar em mim, né. Enfim, e aí eu segui com o meu processo de recuperação, ele seguiu com o dele, né, e foi isso que aconteceu, né, foi através desse relacionamento que eu pude conhecer esse transtorno que eu vivia, né, então, Pode isso, falar, Carol. né, foi... Cláudia, como Celebrando a Recuperação pode ajudar no tratamento da codependência? Então, a partir desse despertamento, né, do que é a codependência, né, como eu falei, o coração do CR são as partilhas, né, quando você está ali, você entende que você tem aquela dificuldade, você ouve, né, os outros celebrantes falarem da mesma dificuldade que eles têm, de como eles estão fazendo para cuidar da vida deles, né, porque há uma confusão muito grande no começo, você fica assim, se sentindo como, eu sei como resolver esse problema, né, e o outro, estou vendo o outro bater a cabeça ali, né, e aí você fica se sentindo egoísta, você se sente assim, puxa vida, mas eu não posso fazer nada mesmo para ajudar o outro assim, diminuir esse caminho do outro, né? E não pode, porque senão o outro não cria musculatura, o outro não cresce, né? Então, se segurar nesse processo é muito difícil, né? É muito difícil, principalmente porque esse outro geralmente é alguém que você ama, né? E aí você não quer ver a pessoa batendo cabeça, né? Mas é o caminho, né? Então, assim, é muito importante você estar ligado a um grupo, onde você tenha pessoas que tenham a mesma questão que você, né? Porque ali você se sente à vontade para você falar. Porque se você for falar para uma pessoa que não entende o que é codependência, ela vai falar um monte de besteira para você, ela vai te afundar, né? Ela vai falar, ai,
sai disso, isso não tem futuro, enfim, aqueles conselhos que a gente tem, né? A pessoa vai te julgar, né? Primeiro, ela não vai te ouvir, ela vai te, ou se ela for uma codependente, ela vai dizer exatamente o que é que você tem que fazer, e se você não fizer, ela perdeu o tempo dela, né? Então, ali no CR, você está lidando com pessoas que têm a mesma questão, e ali você está aprendendo a ter relacionamentos saudáveis, né? Uma das coisas que o CR faz é que você não dá palpite na vida do outro, né? Às vezes você está ali ouvindo uma partilha de uma coisa que você já passou, né? E aí você sabe exatamente aonde que aquilo vai acabar, mas você não fala para a pessoa, né? Que você acha que ela precisa fazer, né? Então, assim, isso já é um treino, né? De você se controlar, de você ficar, olha, isso aqui não é da sua conta, a verdade é essa mesmo, né? Você tem que cuidar da sua, porque enquanto você fica ali achando solução para o problema dos outros, a sua vida está passando, né? A sua vida está passando. É igual o pai do filho pródigo que eu falei. Imagina o que ele fica fazendo com uma mochila atrás das costas do filho. Ele está vivendo. Que vida é essa? Né? Que vida é essa? Isso não é vida. Né? Então, a vida vai passando e a pessoa se perde, né? Se anula em função do outro, né? Claudinha e Carol, estamos chegando a 7h52, a gente tem... A live foi tão interessante que a gente nem viu o tempo passar, a coisa acelerou. Mas Nossa. eu acho que nesses 8 minutos, a gente só precisa focar no essencial, assim. Vamos imaginar que tem alguém que você gostaria muito de falar sobre codependência, que está assistindo essa live e que está sofrendo com isso e que você gostaria de dar um recado para ele, sabe, Cláudia? Alguém que está vivendo o que você viveu no passado. Sem querer salvar, porque agora a gente já descobriu que a gente não salva todo mundo, mas uma coisa que fosse Exato. essencial e importante, acho que era importante você falar. A Carol também pode se pronunciar para a gente tentar ir para a finalização da nossa live. Bom, eu acho que são 3 pontos principais. Primeiro, cuidar da sua vida, né? Então, cuide da sua vida, se envolva com a sua vida, né? Esse vazio que você espera receber nesse círculo de relacionamento, quem vai preencher é você mesmo, não é o outro. Hoje você é um adulto, você tem condições de dar a você mesmo o que você precisa, né? Então, você não precisa estar em relacionamentos disfuncionais para você sentir que você tem valor, né? Você mesmo pode dar, é um processo de autoconhecimento, né? Então, é cuidar da sua vida, é resistir à tendência de querer fazer pelo outro, né? E o que é relacionamento saudável? É relacionamento de troca. Relacionamento adulto saudável é relacionamento de troca. Eu dou e você me dá na mesma proporção, né? Então, o contrário da codependência não é egoísmo, não é se tornar uma pessoa indiferente ao outro, é a interdependência. É o estado em que 2 pessoas se unem para trocar algo similar, alcançar a mesma finalidade através da cooperação mútua, né? Então, relacionamento adulto é isso. É casamento, é chefe e funcionário, prestador de serviços e cliente, pai e filho, né? É isso. Quando só com as crianças, a gente não recebe na mesma proporção que a gente dá. Porque criança está na posição de receber, né? Agora, adulto, não. Adulto pode ser o mais problemático possível. Você tem que trabalhar para que ele tenha autonomia na relação. Sempre autonomia na relação. Né? Então, esses são os pontos principais, no meu ponto de vista aqui. O Carol, quer fazer mais uma última pergunta ou fazer alguma colocação? Eu só gostaria de fazer uma colocação,
com base no que a Cláudia falou e no que a Roseni também falou, que eu achei muito interessante. Que Jesus foi o único que teve codependência zero, né? Como a Cláudia falou. Ele foi validado por um pai perfeito. Quando Jesus ele foi ali se batizar, Deus falou assim para ele: este é o meu filho amado, aquele que me compraz, aquele que eu muito me alegro. E Jesus, ele cuidava sem manipular o outro. Ele cuidava não para ser alguém, porque ele era alguém, ele cuidava. Existe uma diferença muito tênue entre cuidar e controlar. E nisso a gente tem que tomar cuidado. E muito obrigada, Cláudia, por toda a sua explanação. Foi excelente, viu? Gostei muito. Um beijão. Obrigada. Cláudia, é bom partilhar quando a gente acaba palestrando sobre a nossa própria área de recuperação, de alguma forma é um tipo de partilha, né? E que bom ver o que Deus fez na sua vida, e que bom que é nos humanizar uns com os outros, abrindo as nossas dores e dizendo, olha, se eu senti a dor e pude me tratar, você pode também, você que está ouvindo essa live. E não tem vergonha nenhuma da gente assumir que tem dores, tem traumas, que tem dependências, codependências e assim por diante. Eu queria deixar um recado a todos que estão nessa live. Primeiro, agradecer pela presença. Alguns estão desde o início até agora, na nossa live. E também quero dizer que nós somos uma comunidade terapêutica. O Senhor Jesus instituiu a igreja para ser comunidade terapêutica. E você pode nos procurar, se você se identificou com algumas dessas falas, se você se sente responsável pelo outro, se você vive tentando provar para os outros que é bom o suficiente, se você vive procurando amor e aprovação, se você algumas vezes diz sim querendo dizer não, se você tem dificuldade com a sua autoimagem, tem vergonha de si mesmo, se você percebe que os relacionamentos destrutivos, eles são uma rotina com você, ou relacionamentos em que você se sente sempre muito pesado, muito abusivo. Se você tem medo de expressar suas emoções, diz sim quando quer dizer não, tem dificuldade de lidar com a sua raiva, com a sua solidão, com a sua vergonha. Eu sou um filho amado de Deus que luto contra a codependência, e não é porque eu sou o pastor que eu estou livre disso. Também estou em recuperação. Os nossos celebrantes aqui sabem disso. Então, procure ajuda. Procure o grupo de Celebrando a Recuperação. Você vai ser acolhido, você vai ter espaço para partilha, você vai aprender mais sobre o programa. É um programa pautado na Palavra de Deus e que pode te ajudar muito. Não só o programa, como as pessoas, mas principalmente o Senhor Jesus, que é o Senhor desse programa. Obrigado, Cláudia. Tchau. De nada, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Tchau, tchau. Pastor. Obrigado, Norminha. Deus te abençoe. Espero também que os surdos tenham sido abençoados. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Um monte de elogio. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. A gente vai encerrando. Então, vamos encerrando agora. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.